Você já parou para pensar no impacto que uma simples frase pode ter? Imagine alguém proclamando algo tão poderoso que mexe com toda uma multidão. Na lição de hoje, quinta-feira, 7 de novembro, nós vamos explorar o que aconteceu no último dia da festa dos tabernáculos, quando Jesus fez ali uma declaração que marcou a história da humanidade. Ele levantou em meio a todos e disse: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva." Esse é um convite forte, mas por que isso gerou reações tão diversas na multidão? Fique comigo até o final e descubra as lições que essa cena nos ensina. Vamos voltar no tempo e imaginar a cena. Estamos no último dia da festa dos tabernáculos, uma celebração importante para os judeus. Nessa festa, eles lembravam o cuidado que Deus teve com eles durante os 40 anos de caminhada no deserto. E Jesus, de repente, se levanta e clama em alta voz para que todos viessem a escutar. Jesus, de repente, se levanta e clama em alta voz para que todos venham a ele para saciar a sede. Ao afirmar isso, Jesus estava dizendo algo muito maior. Ele se coloca como a fonte de vida espiritual, aquele que pode saciar a sede da alma humana. Essa era uma declaração ousada da parte de Jesus e também impactante. Jesus não estava apenas falando de sede física. Jesus estava falando de uma necessidade espiritual que somente ele poderia suprir. Agora, imagine a multidão ouvindo isso. As reações foram mistas. Alguns começaram a dizer que Jesus era o profeta, aquele que Moisés havia previsto que viria, conforme está escrito em Deuteronômio capítulo 18, versos do 15 ao 19. Outros acreditavam que ele era o próprio Cristo, o Messias que aguardavam há tanto tempo. Mas houve aqueles que questionaram. Olha o questionamento. Como o Messias poderia vir da Galileia? Eles argumentavam que o Cristo deveria ser de linhagem de Davi e nascer em Belém. Mal sabiam que tudo isso era verdadeiro a respeito de Jesus. Muitos não conheciam sua origem ou sua história, e esse desconhecimento os impedia de ver quem ele realmente era. Os próprios oficiais enviados para prender Jesus, eles ficaram impressionados com suas palavras. Eles voltaram agora perplexos, e isso só aumentou a fúria dos fariseus. Eles perguntaram aos oficiais: "Alguns dos governantes ou dos fariseus creu nele?" Essa pergunta revelava o desprezo que os líderes religiosos tinham pelas pessoas comuns que seguiam Jesus. Eles viam as multidões como ignorantes e desprezíveis, mas, surpreendentemente, um dos fariseus começou a questionar todas essas atitudes. Estamos falando de Nicodemos. Nicodemos, que já havia se encontrado com Jesus antes, levantou a voz e defendeu que, de acordo com a lei, Jesus deveria ao menos ser ouvido antes de ser julgado. Isso mostra um lado diferente de Nicodemos, alguém que, apesar de seu status social, estava aberto a ouvir toda a verdade. Nicodemos se torna uma figura intrigante nessa história. Ele que inicialmente buscou Jesus às escondidas, agora começa a mostrar sinais de que estava acreditando em suas palavras de forma pública. Embora aqui ainda não seja uma confissão aberta, esse ato de defendê-lo indica uma transformação em sua visão, em sua maneira de ver Jesus. Mais tarde, Nicodemos aparece ao lado de José de Arimateia, cuidando do corpo de Jesus após a sua morte, o que indica que ele, de fato, passou a crer em Cristo. É interessante ver como Jesus impacta cada pessoa de maneira única, de maneira diferente.
e como até mesmo alguém do círculo dos fariseus poderia se abrir para a mensagem da salvação. E o que essa história tem a nos ensinar? Já parou para pensar sobre isso? Para refletir na sua igreja no sábado? A atitude dos líderes religiosos nos alerta sobre o perigo do preconceito e do desprezo pelas outras pessoas. Eles estavam tão seguros de seu próprio conhecimento e também da sua posição que eles não percebiam a verdade bem diante dos seus olhos. Quantas vezes nós, em nossa vida, já não fizemos julgamentos precipitados sem conhecer o contexto completo? Quantas vezes nós desconsideramos as opiniões dos outros por acharmos que nós sabemos mais do que eles? Que nós possamos aprender com essa história a importância da humildade e da busca sincera pela verdade, assim como Nicodemos fez. E acima de tudo, que nós possamos então aceitar o convite de Jesus. Ele é a água viva que sacia a sede mais profunda do nosso ser. Nesse momento você vai ficar com o hino e após o hino eu volto com a meditação e a oração. Quando a noite esconde a luz e o silêncio pesa mais, eu lembro do teu sacrifício, que lá na cruz venceu todo o mal. Jesus, não há como negar, tuas mãos curaram os feridos, teus passos guiaram os perdidos. Quem viria a este mundo por mim, senão o Filho, o Cordeiro sem fim? Levantado foste entre nós, para que todos te vissem, Senhor. A tua vida eu testemunho do grande amor do Criador. Tudo aponta para Jesus, o Salvador, o Libertador. Cada milagre, cada gesto é prova viva do teu amor. Quem mais faria o que fizeste, senão aquele que é a luz? Tudo aponta, tudo clama que és o Filho de Deus, Jesus. Muitos viram, mas poucos terão. Outros te buscaram por querer reinar, mas tu vieste para salvar o perdido e da morte eterna nos resgatar. Até João, que preparou teu caminho, testificou com humildade a verdade. Que ele cresça e eu diminua, pois ele é a eternidade. O Pai do alto declarou: este é meu Filho amado, em quem encontro prazer e paz, pra ser por nós crucificado. Tudo aponta para Jesus, o Salvador, o Libertador. Cada milagre, cada gesto é prova viva do teu amor. Quem mais faria o que fizeste, senão aquele que é a luz? Tudo aponta, tudo clama que és o Filho de Deus, Jesus. Seja o teu nome exaltado, a tua glória revelada. Na cruz da dor, no amor sem fim, tu és o Messias, és pra mim. Cada cura, cada sinal mostra o teu poder real. Foste rejeitado, mas nunca vencido, Jesus, o Salvador preferido. Tudo aponta para Jesus, o Salvador, o Libertador. Cada milagre, cada gesto é prova viva do teu amor. Quem mais faria o que fizeste, senão aquele que é a luz? Tudo aponta, tudo clama que és o Filho de Deus, Jesus.
Quinta, 7 de novembro. Grãos de café. Procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15. Hoje é meu aniversário. Há 3 coisas que sempre faço nesta data. Primeiro, entro em contato com meu irmão gêmeo, uma conexão que transcende o tempo e o espaço. Segundo, junto à minha amada esposa Esther, celebro a vida com alegria e gratidão, nunca deixando passar uma oportunidade para comemorar. E por último, mas não menos importante, há um momento para reflexões existenciais, em que assuntos como missão, igreja ou sociedade se tornam mais patentes para mim. Não bebo café nem aconselho ninguém a beber, mas permita-me compartilhar uma história interessante que ilustra bem minhas reflexões de hoje. Um famoso cozinheiro, o qual tinha uma filha adolescente que se encontrava perdida em si mesma e reclamava de tudo, decidiu ensinar-lhe uma lição. Em um dia de azar para a moça, daqueles em que parece que tudo dá errado, o pai levou a filha até a cozinha, onde colocou 3 panelas com água para ferver. Em uma delas colocou cenouras, na outra ovos e na última grãos de café. Depois de esperar cerca de 15 minutos, ele pediu que a filha tocasse o que havia sido fervido. As cenouras, que antes estavam duras, haviam ficado macias. Os ovos, que antes eram frágeis, haviam ficado rígidos. E os grãos de café pareciam iguais. E veio a lição. Olhando nos olhos da adolescente, o cozinheiro explicou que neste mundo há 3 tipos de pessoas. Aqueles que são duros como cenouras e com as pressões da vida acabam se tornando apáticos. Aqueles que são sensíveis como ovos e com os problemas se endurecem e deixam de confiar nas pessoas, perdendo seus sonhos de melhorar. E aqueles que são como os grãos de café, nunca abandonam sua identidade, mas decidem mudar o ambiente, deixando nele o melhor do seu aroma. Por fim, questionou sua filha: "O que você vai ser?" Neste dia, reflito sobre minha própria vida e sobre as escolhas que fiz. Já passei aniversários em que me encontrei endurecido pela dor e outros em que fui tomado pela apatia. Mas hoje compreendo a beleza de ser bom, de fazer o meu melhor, de nunca abandonar minha identidade. Jesus me ensinou que o mal se paga Essa com o bem. Essa belíssima meditação qual, nos convida, nem sempre seja nos fácil, convoca, nos apela para que nós não percamos a nossa identidade. E eu lhe pergunto, para que a gente venha você pagar o mal com o bem, mesmo sendo muito difícil fazer isso. Vamos orar e pedir a Deus isso? Senhor nosso Deus, quão gratos nós somos por poder levantar nossa voz até o Teu santo trono e saber que, pelos méritos do sangue de Jesus, o Senhor escuta e atende a nossa oração. Que o Senhor crie em nós um coração puro. Nos ajuda, Senhor, a não perder a nossa identidade. Nós somos uma igreja viva com identidade missionária. Nos ajuda, Senhor, a apagar o mal com o bem, mesmo sabendo que é muito difícil, mas nos ajuda com isso. Nós te agradecemos pelas bênçãos, em nome de Jesus, amém. Filho e filha de Deus, terminamos a recapitulação de mais uma lição. Pedimos que você se inscreva no canal, você compartilhe também com as pessoas que precisam ouvir a voz de Deus pela manhã. Deixe seu comentário e a gente se encontra amanhã na lição de sexta.